Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai dar sequência aos nossos assuntos sobre a região Centro-Oeste e vamos falar de alguns dos seus desafios, beleza? A região Centro-Oeste, ela é uma potência agrícola, mas também tem vários problemas. Do mesmo modo que a região Sul, mesmo apresentando os melhores índices de qualidade de vida, também tem problemas, tá bom? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Pessoal, primeiramente a gente tem que sempre fazer uma relação da população e do espaço, tá? A gente já viu, já falei para vocês que a região Centro-Oeste ela é a segunda maior do Brasil, só é atrás da região Norte. Vocês podem observar aí que está nesse mapa dividido por regiões que a região Norte dá quase metade do Brasil, então ela é bem grande mesmo, tá? O Centro-Oeste, gente, ele é a segunda região mais grande do Brasil e tem a menor população absoluta. Quando a gente faz o cálculo da população absoluta dividida pelo território, a gente vai ver que é a segunda menor densidade demográfica do Brasil. Lembrando, densidade demográfica é habitantes por quilômetros quadrados. Enquanto o Centro-Oeste tem quase 90 habitantes por quilômetro quadrado, o Centro-Oeste tem 8 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quase 10 vezes menos. Então, a título de comparação, caso ainda não tenha ficado claro para vocês essa diferença, a gente tem o município de São Paulo e a sua região metropolitana mais pessoas do que os 3 estados e o Distrito Federal juntos. Tá? Para vocês terem uma ideia, vai dar em torno de 15 milhões de pessoas os 3 estados juntos. 15 milhões. São Paulo, só o município de São Paulo tem 12 milhões. Você junta a região metropolitana, vai para 22 milhões. Então, é muita gente na região Sudeste, concentrada ali em São Paulo, e quando a gente olha para os outros lugares, a gente vai ver que a população ela é ou mais distribuída, como aqui na região Sul, ou escassa, como na região Centro-Oeste. Como falta mão de obra, como faltam pessoas para trabalhar, a região ela é pouco industrializada. Então, a gente estava falando esses dias nas aulas de educação financeira, professor, se eu fosse presidente, eu ia fazer isenção de impostos para trazer várias fábricas aqui para o Brasil, para ficar mais barato. Gente, todo mundo sabe isso. Presidentes fizeram isso, por exemplo, com Manaus, tem um polo petroquímico e industrial na Bahia. O problema é, tem pessoas para trabalhar nessas fábricas? E segundo, pode ter pessoas, mas essas pessoas são capacitadas para fazer esse tipo de serviço? Se for um equipamento que demanda muita tecnologia, você não vai conseguir fazer isso, por mais boa intenção que você tenha. Então, uma empresa, na hora de abrir sua fábrica, ela vai levar em consideração vários fatores. Primeiro, é lucrativo abrir essa fábrica nesse local? Segundo, haverá trabalhadores? Terceiro, esses trabalhadores são qualificados para fazer isso? Então, a região Centro-Oeste, a mão de obra é muito escassa. Estou dizendo que lá não tem fábricas? Não, tem fábricas sim, mas é muito difícil virar um polo industrial. Tá? Contrapartida, como há poucas pessoas e a área é muito grande, é um lugar que está muito apto ao agronegócio. Então, o Centro-Oeste ele é conhecido como o celeiro brasileiro, a região do país que mais produz alimentos. Tá? Desde gado, frango, suíno, mais aqui é a região sul. Mas a produção de gado é muito grande, a produção de soja é muito grande, produção de milho, cana, produção de commodities, digamos, de modo geral, né, matérias-primas, é muito grande na região sudeste. Só lembrando, pessoal, o sudeste, o centro-oeste, ele produz muito por conta da sua extensão, da sua área. Não significa que o solo do sudeste seja fértil. Tá? A gente já tratou disso também. Um solo muito fértil é aqui do Paraná. Essa terra roxa, terra vermelha, de origem do basalto. Os solos da região centro-oeste são solos mais ácidos. Por exemplo, o Pantanal tem o período de cheia que vocês viram e o período de seca.
Lugares que ficam inundados muito tempo, ou no caso do Pantanal, que vive inundado 6 meses do ano praticamente, o solo é lixiviado. O que significa um solo lixiviado? A água lava esses nutrientes, então você tem que repor. O cerrado tem um solo muito ácido, então você tem que sempre estar adubando, beleza? E o processo de adubagem desse solo, de fertilização desse solo, é chamado de calagem. E é utilizado isso aí que vocês estão vendo, que é o calcário, tá? Além de outros tantos fertilizantes que a gente coloca aí para que a produção ela seja suficiente, tá? E só lembrando, pessoal, eu falei isso na nossa aula híbrida passada da engenharia genética. Melhorar as sementes, fazer com que a soja cresça em terrenos mais ácidos, em ambientes mais quentes e em ambientes mais áridos, tá? Então tudo isso foi importante para que o Centro-Oeste se tornasse esse celeiro produtivo, tá? Naturalmente não seria. Se não houvesse fertilização do solo, escolha de sementes, dificilmente ele seria essa potência que é hoje, tá? Então, o agronegócio é o motor da economia da região Centro-Oeste. E basicamente tudo que envolve a região, a economia da região, está de certa forma relacionado com o agronegócio. Então, por exemplo, se a safra ela é muito boa, o que é a safra? A colheita, né? Ela é boa, haverá mais trabalhos no transporte, mais caminhoneiros, vai vender mais maquinários agrícolas, vai mais dinheiro para repor o solo, né, repor os nutrientes do solo, mais vendas do próprio estado, porque vai vender mais, vai exportar mais. Então quase toda a economia do Centro-Oeste está ligada direta ou indiretamente ao agronegócio, tá bom? E também, pessoal, a gente precisa lembrar que a região Centro-Oeste ela sofre vários problemas ambientais, tá? A gente já viu que o Mato Grosso está dentro da Amazônia Legal, então tem áreas de floresta amazônica no Mato Grosso, tem áreas de cerrado que são desmatadas para a gente plantar soja, tem o Pantanal que é desmatado para plantar soja, para pecuária, enfim, tá? Então, quando a gente fala em desmatamento, a gente começa a pensar muito na região norte. Mas a região mais afetada por desmatamento no Brasil é a região Centro-Oeste. É porque o leigo, ele olha o Centro-Oeste e vê um cerrado. E fala, cerrado não é floresta, então pode desmatar. Não, gente. Cerrado é um bioma muito importante. É um hotspot, um ponto quente de biodiversidade. Tem espécies no mundo que só tem no Cerrado brasileiro. Então, a partir do momento que a gente vai reduzindo esse habitat, essa espécie vai sumir. Tá? Espécie de planta e espécie de animal. Então, só lembrando, um dos territórios mais afetados pelo avanço da fronteira agrícola é o Centro-Oeste e é o Cerrado. Tá? Não só no Centro-Oeste, gente. Eu mencionei também o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Áreas também de cerrado que estão sendo desmatadas para esse avanço dessa fronteira agrícola. Tá bom? E pessoal, não era necessário fazer isso. Mas o Brasil exporta muito alimento e o mundo todo tem que comer? Sim, o mundo todo tem que comer. Mas o Brasil não precisa derrubar mais árvores. Tá? E aqui eu relacionei uma matéria que é da Tereza Cristina. Tereza Cristina é a ministra da Agricultura atual, do atual governo. Tá? E ela diz o seguinte, o Brasil poderia produzir mais sem derrubar uma árvore sequer, diz Tereza Cristina. Como que isso ocorre, gente? Investimento em tecnologia, investimento em melhores sementes, em melhor adubação, porque em termos de produção por hectare, gente, o Paraná produz muito mais do que o Mato Grosso, por exemplo, que é o estado que mais produz soja. O Mato Grosso ganha pela área plantada. Então, se houvesse mais investimentos em tecnologia de produção, o Brasil conseguiria produzir muito mais sem ter que desmatar mais nenhuma área, tá bom? Então, para a gente melhorar, aumentar essa produção, o que a gente tem que fazer? Primeiro, melhorar as técnicas de plantio, tá? Que a gente fala que o agronegócio do Brasil é muito bom, mas se for comparar com os Estados Unidos, e isso a gente vai ver no ano que vem, é muito ruim, é péssimo. Tá?
ou outros países, como por exemplo a Holanda, que tem uma produção muito grande, a gente vai ver que é bem ruim. Fertilização do solo, melhorar os nossos solos, tá? Evitar desperdício na hora de colheita e, sobretudo, gente, sobretudo, logística. O que é logística? Transporte, tá? E isso eu já falei para vocês também. Meu pai era caminhoneiro, viajei muito com ele para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, porque era o trajeto que ele fazia. Mato Grosso, Paranaguá. Mato Grosso, Paranaguá. Parte da soja, gente, fica na estrada, no chão, porque as estradas são muito ruins. A gente tem uma malha horrível, uma malha rodoviária muito ruim. Não há meios de transporte para escoar essa carga de forma mais eficiente, como ferrovias ou hidrovias. Então tem que ser transportada por caminhão. E os agricultores, os fazendeiros, eles já fazem um cálculo ali de menos 5%, porque sabe que uma parte da carga vai ficar no chão e vai se perder. Isso é considerável, gente, pensando na quantidade de produção de soja que o Brasil produz, tá? E que se perde por conta de estradas ruins. E isso é bastante problemático, tá? Só lembrando que eu acabei de mencionar também, o Cerrado e o Pantanal são áreas muito atingidas. Então não pense que quando eu falo de desmatamento, eu estou falando só da região norte, só de floresta amazônica. O Cerrado é a área mais atingida por desmatamento. 2020, a gente viu os incêndios que ocorreram lá no Pantanal. Incêndio, inclusive em Parque Nacional, para aumentar as áreas de plantio de soja, áreas de plantio, áreas de expansão de pasto para gado. Mas não é uma área apta ao plantio. Então não adianta você ir lá desmatar para ter mais áreas de plantio, sendo que essa área, em poucos anos, ela vai se esgotar. E você vai ter que investir muito naquela terra para que ela produza. Então não é necessário mais derrubar árvores, floresta, para aumentar essa fronteira agrícola. Basta que seja feito direito. Investimento em tecnologia, melhores sementes e melhor logística. Beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouco das terras ilegais agora. Tá? Eu mencionei para vocês que a gente teve ondas de imigração. Então, tem a crise lá em São Paulo, a crise do café de 1929, a população veio para o Paraná. Teve a crise do Paraná na década de 70, essa população foi para a região centro-oeste e norte, Rondônia, Acre, Pará. Tá? E muitas pessoas adquiriram terras de maneira ilegal nesse momento. Como que era feito isso, pessoal? Uma pessoa chegava lá na região centro-oeste, lá na década de 70, 80 e 90. Lembre-se, pessoal, é uma região pouco habitada hoje. Imagina como que era na década de 70. Era uma floresta, era mato, não tinha ninguém. Ou, quando muito, indígenas. A pessoa chegava lá com a sua família, derrubava a mata, cercava a terra e falava: "Mãe, essa terra aqui é minha agora." "Mas de quem você comprou?" "Não, ela é minha. Eu estou aqui, ela é minha." E ele vai trabalhar essa terra, ele vai plantar para o seu sustento, vai produzir, enfim. Tá? E essa terra, que ele fala que é dele, ela não tem registro, ela não tem escritura, ela não tem um limite demarcado, falando: "Ó, a minha terra termina aqui ou ela começa aqui." E isso dá margem para alguns problemas. Tá? Tem um processo chamado de grilagem. O que é grilagem? É o ato de você falsificar um documento. Então você vai lá na máquina de escrever, de datilografar, faz um documento, forja ele, coloca esse documento dentro de uma caixa cheia de grilos, grilo mesmo, tá? Um insetinho grilo. O grilo, ele vai comer o papel, ele vai urinar no papel e esse papel vai começar a ficar amarelado. E ele vai ficar parecendo um documento velho. Então isso é chamado de grilagem. Grilagem é o ato de você falsificar o documento, mostrando que ele tem um aspecto antigo e falar: "Não, essa terra aqui é minha porque olha o documento, é um documento antigo." Tá? Isso é a grilagem. Aconteceu muito no Brasil, gente. Muito nos anos 80, os anos 70, 80 e 90. Tá? Aliás, desde antes disso, já tem esse processo de grilagem. Então a pessoa chegava num território, essa terra era uma terra devoluta. Terra devoluta é terra do Estado.
terra do Brasil, não tinha nenhum dono ela. O dono dela era o Brasil, o governo federal. Essa pessoa, ela utiliza essa terra, faz lá os benefícios, derruba e usa aquela terra, e ela passa a ter o direito dessa terra. Ah, professor, então é só eu chegar numa terra do Estado, colocar uma cerca, derrubar e ela é minha? Não, gente, não é tão simples assim. Porém, como faz tanto tempo que essas terras elas foram griladas, que é muito difícil de você recuperar ela de novo. Ou mandar essas pessoas embora sem ter que pagar, sem o Estado ter que pagar por essas terras. Tá? Juridicamente, o nome disso é usucapião. O que é usucapião? O caboclo chegou lá, fez os benefícios da terra, então não tinha nada. Mas ele fez a estrada, construiu a casa, está plantando, está cultivando, então ele está usando aquela terra. Se ele está usando aquela terra, ele pode ficar com ela. Tá? Existem várias leis no Brasil sobre uso capião. Então, por exemplo, às vezes tem uma casa abandonada e as pessoas invadem aquela casa e começam a morar lá. Se em determinado tempo o dono da casa não solicitar a reintegração de posse, aquela casa, as pessoas que estão morando nela agora vão virar os donos. O nome disso é uso capião e, como eu falei, tem respaldo jurídico. Tá? A lei está do lado dessas pessoas, mas obviamente tem que cumprir uma série de normas. Tá? Então muitas pessoas ainda hoje grilam essas terras, desmatam ela, forjam um documento e colocam gado nela. Colocam umas cabeças de gado para falar, não, eu sou produtor agrícola, sou um pecuarista e eu estou usando essas terras. Tá? Mas isso é crime. O Brasil vem tentando regularizar essas terras há muito tempo, mas é bem complicado, gente, porque região norte e região centro-oeste são áreas muito grandes e pouca população lá. E o Brasil, para vocês terem ideia, não tem mapas daquela região. Estou falando mapa que tem no livro não, tá, gente? Cartas topográficas, mapas bem detalhados da região. Então faltam estudos, não tem como verificar de quem que é aquela terra. Então se o sujeito está lá, ele fala que está há 20, 30 anos lá, que o vô dele chegou, mostra um documento forjado e não tem como retirar ele de lá. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.